Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Gama Imagem, essa clínica que está localizada no coração de Campina Grande, sempre trazendo para você o que há de melhor, atendimento humanizado, equipamento de última geração. A gente sempre aqui traz um tema pertinente, relevante, do seu interesse, de toda a sua família e, claro, sempre a gente priorizando os exames por imagem. E o assunto de hoje, escolhido a dedo pelo Dr. Rômulo Gama, que é proprietário, está sempre aqui com a gente nessa bancada sobre densitometria óssea. Mas primeiro, Dr. Rômulo, bem-vindo aqui a esse espaço que é seu, né? É muito bom estar aqui novamente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, exame de densitometria óssea. E aí, antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no Instagram da Gama Imagem, @GamaImagem6G. Também tem lá o site onde você encontra e tira todas as suas dúvidas, informações de atendimento, de exame, de agendamento, que é gamaimagem.com.br. Atendimento de segunda a sábado, né, doutor? Exatamente. Atendimento de segunda a sábado, das 7 às 21 horas. Então, não deixe de cuidar da sua saúde. Marque seu exame na Gama Imagem. E aí, vamos começar, doutor. A gente escolheu esse assunto de hoje, densitometria óssea. A gente ouve muito falar, mas, de fato, o que é esse exame, de densitometria óssea, que talvez muita gente pode até ter medo, um nome tão complicado, tão difícil. E para que esse exame ele é indicado pela maioria dos médicos? Interessante falar sobre isso, porque muitas vezes é um exame que não é conhecido pela maioria das pessoas. O exame de densitometria óssea é um exame de diagnóstico por imagem que mede a densidade da massa óssea no nosso corpo. Então, consegue medir quanto está a densidade, principalmente no fêmur, na coluna vertebral, nos ossos do antebraço. Para quê? Para verificar se tem alguma alteração nessa densidade óssea, que é a redução, que é a pesquisa e diagnóstico da famosa osteopenia e osteoporose. Eu ia até já entrar nesse assunto, quando é que ela é mais indicada, Quando é que os médicos geralmente indicam? Ele está desconfiado de quê, E aí precisa fazer esse exame para se certificar, fechar ali o laudo daquele paciente. Qual a maior recomendação para se fazer esse exame? A densitometria óssea, ela deve ser indicada pela Organização Mundial de Saúde a partir dos 65 anos nas mulheres e 70 anos nos homens, justamente para fazer um diagnóstico precoce da perda da massa óssea, para o diagnóstico da osteopenia e da osteoporose, mas também ela pode ser realizada em outras situações que vamos conversar muito bem sobre isso hoje. E aí o senhor falou essas idades, essas recomendações aí de indicativos de idade. Existem alguns casos especiais que podem, o paciente vir fazer antes dessa idade? Lembrando bem, a densitometria óssea é um exame simples, é um exame fácil de realizar, indolor, rápido, que você deve realizar nessas situações a partir de 65 anos na mulher e 70 anos no homem. É um exame feito no aparelho que tem utilização de dupla emissão de raio-x, então existe uma radiação ionizante de baixa dose. Então não tem perigo para a sua saúde, mas existem indicações específicas. Portanto, quais são essas indicações específicas? Antes dos 65 anos, mulheres que entraram na menopausa antes dos 45 anos, por exemplo, uma pessoa que tem uma história de fratura óssea após os 45 anos. Uma pessoa que tem alterações hormonais com hipogonadismo. Então, os hormônios estão reduzidos e pode haver alteração na massa óssea devido a isso. Uma pessoa que tem alterações metabólicas, como alterações nas glândulas paratireoides, o famoso hiperparatireoidismo, que pode reduzir a quantidade de cálcio nos nossos ossos. Alterações nutricionais, pessoas com baixo peso, com menos de 57,8 quilogramas. Então, é indicação para quê? Para ver se a massa óssea está condizente com o peso dela. Outra situação, pessoas que fazem uso de medicações. Quais são essas medicações? Uso prolongado de corticoides, uso prolongado de anticonvulsionantes por uma doença de base. Então,
existem algumas indicações que fogem àquela situação que a pessoa faz o exame antes dos 65 anos. Pessoas que estão em tratamento de algum câncer, fazendo quimioterapia. Então, essa quimioterapia pode alterar o metabolismo do cálcio e isso pode reduzir a massa óssea. Qual a importância da densitometria? Fazer esse diagnóstico da redução de massa óssea para agilizar o tratamento através de exercícios, alimentação com a maior ingesta de cálcio, nutrição adequada e medicamentos para fazer a reposição desse cálcio que está reduzido no organismo daquela paciente. Aqui o senhor preparou e separou umas imagens, né? Isso aqui é para mostrar, né, a importância do exame, principalmente também na terceira idade, como o senhor falou aqui, e para mostrar como ele é feito, né? Então, é bem simples, né? Tem um auxílio lá também, sempre de uma pessoa acompanhando. Exatamente, é feito pelo técnico de radiologia, com todos os cuidados, todo o manejo do paciente. Existem uns cuidados que são realizados antes do exame, então a paciente que vai fazer o exame não deve se preocupar, não existe necessidade de jejum, mas durante o exame não pode ter nenhum adorno, brincos, joias, até os arames que muitas vezes estão associados ao sutiã. Na hora do exame não deve estar com esse acessório. Na véspera do exame não deve tomar nenhuma medicação que esteja relacionada à reposição do cálcio. No dia do exame, outro fator importante, não deve tomar vitaminas ou suplementos minerais. Um cuidado que a gente tem muito com essa paciente é quando ela realizou algum exame com contraste. Então, esse contraste, seja oral, seja endovenoso, nos exames do aparelho digestório ou exames de tomografia, por exemplo, que usa o contraste, a gente recomenda fazer um intervalo entre esse exame e o exame da densitometria óssea. Por quê? Porque pode alterar o resultado e a gente quer um resultado fidedigno no dia do exame dessa paciente. E aí a gente estava falando de osteoporose, osteopenia. Se o senhor pudesse, de maneira simplificada, explicar para quem está nos assistindo o que é que são essas doenças, né? Porque essas doenças, elas também se confundem bastante, né? Perfeito. A diferença entre o exame de raio-x, a famosa radiografia e a densitometria é a capacidade da densitometria em detectar mais precocemente a perda da massa óssea. Todos nós temos cálcio nos nossos ossos e, definitivo, uma massa óssea dentro das estruturas. Colo de fêmur, coluna vertebral, ossos de antebraço, e é onde a densitometria vai analisar de forma mais fidedigna. Como assim, Dr. Rômulo? Ela vai achar a redução dessa massa óssea primeiro do que o raio-x. Quando essa alteração já aparece no raio-x, já está em níveis avançados. Aí entra o que é osteopenia, o que é osteoporose. Todas as duas têm relação com a perda da massa óssea. Osteopenia é o primeiro grau. É quando a massa óssea reduziu até 30%. Essa é a parte mais fácil de tratar, onde a massa óssea reduziu e tem tratamento. Então, nessa fase, a integração de exercícios, alimentação, suplementação com cálcio, a questão da orientação em relação aos banhos de sol diário, que ela deve tomar em intervalos periódicos, em horários específicos. Que vai não ajudar, é qualquer banho de sol, né? Não é qualquer banho de sol, porque vai ajudar no próprio metabolismo do cálcio, para esse cálcio ir para os ossos, essa reposição do cálcio. Então, o diagnóstico nessa fase é feito pela densitometria, não é pelo exame de raio-x. Quando nós vemos na radiografia a redução da densidade dos ossos, isso quer dizer que provavelmente a doença já está no estadio mais avançado. Nesse estadio mais avançado, também detectado pela densitometria, é o que a gente chama osteoporose. É quando a perda do cálcio, a perda da massa óssea já ultrapassou 30%. É uma fase mais que você requer muito mais cuidado. Por quê? Porque nessa fase a pessoa pode ter as famosas fraturas espontâneas. Ela pode ter fratura do colo do fêmur, e a gente sabe da morbidade e mortalidade desse tipo de fratura em pessoas
maiores que 60 anos. Então, é importante chegar e fazer o diagnóstico em fases precoces. Na osteopenia, porque o tratamento é mais fácil, a reversão é mais fácil. Nesse caso, doutor, que já instalada, né, propriamente da osteoporose, ela não vai ter cura, ela vai ter então um tratamento e uma atenção maior desse paciente no seu dia a dia e ali com seu médico, é isso? Exatamente. E aí, a visita ao médico, que os médicos que vão acompanhar pode ser o endocrinologista, né, o reumatologista, o ortopedista, o clínico geral e a ginecologista. São os médicos, geralmente, que acompanham esse paciente e entendem do metabolismo do cálcio. E os exames de diagnóstico por imagem, eles vão ajudar nesse dia a dia, nesse acompanhamento, nesse diagnóstico de osteopenia e osteoporose e as orientações para o dia a dia do paciente em relação ao seu habitat, na sua casa, no seu trabalho, nas suas vestimentas, na orientação em relação a que ele não deve ter tapetes dentro de casa, porque facilita as quedas. Ou aqueles antiderrapantes, Ou né? os antiderrapantes, o material de inox dentro do banheiro, Que dá o suporte, né? ao redor da cama, na hora de se levantar, que são os momentos onde aumenta a frequência das quedas. E as quedas no paciente com osteopenia e osteoporose facilita as fraturas. E a partir dali, muitos pacientes vão para o hospital, né? E aumenta a morbidade. Muitos deles têm necessidade de procedimento cirúrgico. E aí pode vir a aumentar a mortalidade de acordo com a idade do paciente. Doutor, e tem alguns fatores de risco que podem ajudar aí essa questão da baixa densidade óssea? Tem alguns fatores. De repente, essa pessoa já nasce com uma predisposição, é alguma coisa, alguma carga genética aí, ou é o estilo de vida dela ali, que ela teve durante toda a sua vida? Ou a ciência ainda não conseguiu identificar? Existem algumas doenças, né, que elas chama atenção pela perda da massa óssea natural que devem realizar densitometria óssea. Por exemplo, doenças inflamatórias, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, são doenças que podem estar associadas à osteopenia e osteoporose. Isso são doenças inerentes à pessoa. Quando a pessoa tem um parente, né, em primeiro grau, mãe ou irmã, é um ponto de alerta para fazer o exame, pois ela tem uma tendência genética, mãe ou irmã que é o parente de primeiro grau, ou pai mesmo, né? Então, muitas vezes o homem não se preocupa com essa situação, não faz o exame de densitometria, mas a Organização Mundial de Saúde já fala, a partir de 70 anos existe uma perda natural da massa óssea. A partir de 65 anos na mulher, existe uma perda natural de massa óssea na nossa vida. Então, os exercícios, alimentação, a questão da exposição ao sol em horários predeterminados, ela vai retardar essa perda da massa óssea. Uma das indicações da densitometria óssea é justamente quando você começa a ter uma redução da sua altura. Então, se você começa a ter uma redução da sua altura, pode estar associado a um achatamento de vértebras. Então, você pode estar tendo fraturas ocultas. E aí, você está perdendo a chance de tratá-las. Então, já é um ponto de alerta também. Um ponto de alerta. E aí, o senhor falou um pouquinho, né, no início do nosso bate-papo, sobre essas diferenças aí principais do raio-x e da densitometria. Mas eu queria até agora fazer um contraponto e reforçar até o raio-x. Ele é muito usado, né, no dia a dia, principalmente nas urgências, nas emergências. Muitas vezes a gente faz nessas situações, né, emergenciais. A densitometria a gente precisa agendar, né, e fazer. Eu sei que isso lá na Gama Imagem ela é muito simples de ser feita, ela é acessível, indolor, né, não tem tantos pré-requisitos para que ela seja feita, mas ela precisa ser encaminhada. O raio-x não. Hoje o raio-x a gente sofre uma fratura, uma queda, manda logo lá para um pronto-socorro, por exemplo, e já se faz. Até para as pessoas entenderem da importância da densitometria óssea e não desmerecendo o raio-x, né, que é tão importante quanto, mas agora o senhor reforçasse um pouco do papel do raio-x, né? Então, quando é que ele realmente é melhor recomendado, o raio-x? Então, a capacidade do raio-x em detectar a perda da massa óssea, ela é inferior à densitometria óssea. Porém, quando alguém tem uma fratura óssea, né, que está bem diagnosticada,
não teve um evento traumático, após os 40 anos, é uma indicação que essa paciente deve fazer um estudo da massa óssea para ver se ela tem algum grau de osteopenia ou de osteoporose. Então, nesse ponto, ela deve fazer uma densitometria óssea. Então, deixa eu só lhe interromper bem rapidinho. Caso contrário, o raio-x não é o exame ideal para avaliação da massa óssea da paciente. Então, numa determinada idade, como o senhor falou, então, ainda que aquele paciente ele esteja saudável, né, sem problema nenhum, do mesmo jeito que a gente investiga vários problemas, né, do nosso corpo, do nosso organismo, então é recomendado que qualquer ser humano, ainda que ele tenha uma boa qualidade de saúde, né, tenha um excelente estilo de vida, né, de alimentação, seja ativo, não seja sedentário, é indicativo dele fazer um check-up e solicitar lá ao seu médico um exame como a densitometria para ver a saúde dos seus ossos. A partir dos 65 anos na mulher e a partir dos 70 anos no homem. Essa é a data indicativa pela Sociedade Brasileira e pela Organização Mundial de Saúde. Os casos que podem e devem ser feitos antes é se você tiver algum fator de risco, como já falamos. Uma paciente que teve uma fratura depois de 40 anos, sem história de trauma. Um paciente que tem história familiar de osteopenia ou osteoporose já documentada, sua mãe, sua irmã, seu pai, primeiro grau. Aí teria que fazer antes dos 65, antes dos 65. Qual a recomendação? Uns 40 Exatamente. Anos? Se ela tiver a história documentada, ela pode fazer antes, né? Alguma dor óssea, alguma história de fratura, alguma doença pré-existente, uma paciente que está em tratamento de um câncer com quimioterapia, um paciente que toma devido a alguma doença corticoide de longo prazo, um paciente que tem história de uma doença intestinal que dificulta a absorção e a perda de nutrientes, desnutrição, porque tudo isso pode alterar a massa óssea. A nossa massa óssea ela é importante na sustentação e na integridade dos nossos ossos. Coluna vertebral, colo do fêmur, que são os locais que aumentam a incidência de fraturas. Então, as mulheres, após os 50 anos, os estudos são muito mais feitos em mulheres, mas devem ser feitos em homens também, porque os homens também têm maior incidência após os 65 anos de determinadas fraturas. Então, o colo do fêmur é o local onde tem mais incidência de fraturas. Depois vem os ossos, a coluna vertebral. Então, a densitometria óssea, ela tem um papel fundamental de fazer o diagnóstico e exercer o combate. Então, a cada 2 anos, depois você tem um diagnóstico de osteopenia ou osteoporose, a densitometria deve ser repetida. Era isso que eu ia perguntar, o tempo de frequência, né, entre um exame e outro. Porque tem alguns exames que a gente faz há 6 meses e a maioria são anuais. A densitometria tem esse tempo maior? Exatamente. Se houve a detecção de alguma anormalidade. Então, se você já fez uma densitometria e tem um achado de osteopenia, osteoporose, você vai mudar os seus hábitos. Reeducação alimentar, perda de peso, exercícios, exposição ao sol em intervalos pré-determinados, medicação para reposição do cálcio. Então, você vai repetir a densitometria a cada 2 anos. Caso contrário, se sua densitometria foi realizada e sua massa óssea está dentro da normalidade, você vai repetir o exame a cada 5 anos. Então, tem um intervalo de tempo maior, né? Em relação até aos protocolos, né, para se fazer o exame. O senhor já falou que era indolor, era simples. O tempo de duração dele é rápido também? Perfeito, rápido demais. Então, 15 minutos. Muito então, rápido. no máximo 15 minutos. Então, essa é a posição confortável, onde a paciente fica no aparelho, acompanhado sempre por uma técnica em radiologia, que vai fazer o posicionamento, o acolhimento, vai verificar se a paciente tem algum adorno, pois presença de brincos, colares, material metálico no sutiã da paciente pode alterar o exame. Vai verificar se ela fez o preparo do dia anterior, se ela parou nas últimas 24 horas a reposição de cálcio, porque essa paciente pode estar numa vigência de uma osteopenia em tratamento.
Então, ela tem que parar a tomada dessa medicação 24 horas antes do exame. Somente esse período, para quê? Para não alterar o resultado. E também tem que verificar se no dia do exame ela não tomou nenhuma vitamina, nenhum complemento mineral e se ela não fez nenhum exame de radiologia com contraste. Para quê? Para ter uma fidelidade nos resultados do exame. Fora essas recomendações que o senhor pontuou bem, né, do pré-exame, tem algum outro, por exemplo, ficar em jejum, não ingerir água algumas horas ou não? É tranquilo? Perfeito, é excelente pergunta. Não precisa nenhuma interrupção da alimentação, da hidratação, das medicações que ela toma diariamente, então o antihipertensivo, o remédio para o diabetes, então a gente não mexe na rotina. A gente consegue marcar o exame na disponibilidade da paciente, então é importante, você escolhe o dia, a hora que você quer realizar a sua densitometria óssea para cuidar da sua saúde na Gama Imagem. E aí o resultado do exame, né, doutor? Assim, com quanto tempo vai ficar pronto para que esse paciente ele possa pegar lá na Gama Imagem e já levar para o seu médico? Perfeito. A densitometria óssea ela já sai com o resultado em mãos. Na hora, terminou o exame? Terminou o exame, aguarda um pouco, só a impressão do resultado das imagens e você já leva o seu exame na hora e no dia que você realizou o seu exame de densitometria óssea. Muito rápido, viu? Isso só na Gama Imagem, minha gente. Eu vou até reforçar aqui. E voltando aqui um pouquinho, o senhor também, ao longo desse bate-papo, que a gente já está caminhando aí para o fim, infelizmente, mas o senhor falou da importância, né, dessa ingestão de cálcio, né, e também como a gente vai perdendo ao longo da vida. E aí eu tô falando mais pra gente que é adulto, né? Pessoas aí 30 a mais. Quando a gente é pequeno, né? E a mãe tem criança ali na sua primeira infância, ela se preocupa muito, né? Do leite materno, né? Que a gente faz muita associação com o cálcio. E ali naquela fase, parou de mamar, vamos se preocupar até os 2 anos de idade e dar um bom leite. Mas ao longo da vida, parece que o adulto ele vai perdendo um pouco, né? Ele não toma iogurte, ele não come ali o queijo branco. Como é que ele pode, ao longo da sua vida, né, ter acesso a essas fontes de cálcio para evitar chegar nessa fase aí na terceira idade com essa preocupação do cálcio na vida dele? É importante a gente frisar que as deficiências que existem em relação à perda da massa óssea tem a ver com vários fatores, né? Um deles é a alimentação. Então, a gente deve ter uma alimentação balanceada. Tem alimentos que são mais ricos em cálcio. Então, eles devem fazer parte da nossa dieta alimentar, se preciso for uma orientação nutricional, mas existem outros fatos importantes que nos ajudam. A exposição diária ao sol em intervalos pré-definidos e horários pré-definidos. É importante, pois isso vai influenciar no metabolismo do cálcio, na integração do cálcio nos ossos. Porque ele pode estar circulando no nosso sistema, mas ele tem o aumento nos ossos, da mesma forma que tem a perda dos ossos. Doutor, e é tão difícil, né? Hoje em dia a gente tomar sol, na verdade, acho que a grande maioria, assim como eu, a gente tenta fugir do sol, porque a gente está no Nordeste, né? Assim, a incidência de raios solares, né? Imensa, mas é possível pegar um sol aí responsável, né? Responsável, horários início do dia, o final do dia. A questão dos exercícios habituais, a rotina de exercícios, isso vai também ajudar nesse metabolismo, nessa redução da perda da massa óssea. É importante entender que a perda da massa óssea vai acontecer em todos nós, diariamente, ao longo dos nossos anos. O que a gente tem que fazer é mudar nossos hábitos diários para ter um envelhecimento saudável. E aí a gente aqui, para começar a se despedir, eu sempre gosto de perguntar, né? Porque tudo parece que a tecnologia chega primeiro na área da saúde. Como é que estão os avanços, né, de pesquisas, de tecnologias, de aparelhos? Eu sei que na Gama vocês sempre estão muito preocupados com isso. O senhor particularmente, né, tá lá, tem esse atendimento ao cliente. Doutor Rômulo é super acessível, né? Então, quem chegar na Gama Imagem em Campina Grande consegue encontrá-lo. E aí começa a preocupação com essas novas tecnologias que estão sempre chegando para ajudar, né, na rapidez ali do atendimento ao paciente, nesse resultado que já sai, né, imediatamente ali na hora o paciente já sai com seu exame
como é que está essa evolução também nesses aparelhos de imagem, especificamente na densitometria também. Perfeito. A densitometria é um exame que ela faz parte da rotina hoje na prevenção da saúde de todos nós, homens e mulheres. Frisando bem, homens, façam seu exame de densitometria óssea a partir dos 70 anos. Mas a grande novidade na densitometria óssea hoje é a densitometria de corpo total, pois ela consegue analisar num mesmo exame, dentro desse mesmo tempo, tanto a massa óssea, como nos dá outras duas informações, que é a medida da nossa gordura corporal, né? É a famosa massa gorda, e a medida do nosso volume muscular, que é a nossa massa magra. E, com isso, fazer um balanceamento de como está a nossa saúde corporal. Nós temos, através da alimentação, exercícios, rotina, hábitos diários, podemos prevenir o aparecimento da doença. Então, em atletas, a densitometria hoje é utilizada de rotina para verificar se ele está perdendo músculo, a famosa sarcopenia. Então, avaliar a necessidade de um plano nutricional, plano de exercício para tratar essa perda da massa muscular. Em relação à massa gorda, a gordura corporal, ela está muito associada a algumas doenças, diabetes tipo 2, síndrome metabólica. Então, hoje, a densitometria de corpo total é um diferencial para essa avaliação do nosso corpo e da nossa saúde. Muito importante essa atualização, né? Por exemplo, eu praticamente não sabia, né? Então, já é um exame de rotina para atletas, né? Exatamente. Então, é interessante. E a gente até vai em consultório de nutricionista, eles passam aquela bioimpedância ali, mas é até um pouco mais além, né? E hoje já faz parte do rol da pesquisa e acompanhamento da obesidade. Então, a ressonância corpo total, ela já faz parte da rotina dos endocrinologistas na avaliação dessa massa magra, massa gorda e acompanhamento, pois a fidelidade dela é realmente indiscutível e muito superior quando comparável à bioimpedância. Muito superior. Interessante. Eu realmente não sabia disso. E acredito que muita gente que está assistindo também não sabia. E aí também na Gama Imagem a gente atende lá, né, doutor, vários planos de saúde, na verdade. Então, na Gama Imagem, nós focamos no atendimento de excelência para você ter uma experiência diferenciada, desde a sua marcação de exame até a realização do seu exame com os técnicos fazendo o seu exame, todo o treinamento que eles recebem, e atendemos planos de saúde, cartões de descontos e preços acessíveis para cuidar bem de você. E aí, antes da gente terminar, eu queria relembrar todo mundo que vocês podem acessar o site da Gama Imagem, que é gamaimagem.com.br. Pode rever, inclusive, trechos, né, desse nosso bate-papo no Instagram, né, que é Gama Imagem CG. E deixa eu relembrar também aqui os horários de atendimento, segunda a sexta, de 6 da manhã até às 19 horas, é isso? Exatamente. Então, nós iniciamos os atendimentos a partir das 6h30, os exames a partir das 7h30. Então, você pode agendar o seu exame pela internet, você pode agendar o seu exame no nosso teleatendimento. O teleatendimento funciona de segunda a sábado, manhã e tarde. Segunda a sábado, manhã e tarde. E você pode realizar o seu exame de segunda a sexta até às 21 horas e sábado até às 18 horas. Não existe desculpa para não cuidar da sua saúde. Não existe. Então, deixa eu relembrar aqui, a unidade de Campina Grande, ela está localizada na rua João da Silva Pimentel, número 391, no bairro da Conceição, super bem localizada, né? O telefone fixo 3099-4980 e o WhatsApp 99675-2418. Doutor Rômulo, me despeço aqui agradecendo mais uma vez nessa aula que o senhor sempre nos dá aqui e presenteia seus pacientes, seus futuros pacientes e também para quem ainda não é paciente, mas começa a entender esse universo e a importância que é de se realizar um exame como esse. E eu amo, sou professor de medicina, sou médico radiologista e difundir a educação é a nossa maior missão aqui.
Deixa eu até dar um spoiler aqui do próximo assunto, o próximo podcast, por isso que vocês precisam estar ligados e antenados com a gente, é sobre ultrassom, não é isso? Exatamente. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, um exame muito realizado. Vamos falar e tirar todas as suas dúvidas sobre ultrassom. Então, muito obrigada, Dr. Rômulo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio da Gama Imagem Podcast. Até lá!